Oba! E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Professor Cenourinha aqui mais uma vez, galerinha, trazendo para vocês mais uma aula maravilhosa e gostosinha de física ótica, pessoal. E hoje, o assunto de hoje nada mais é do que lentes esféricas, pessoal. A aula passada a gente falou de espelhos esféricos, hoje eu vou passar para vocês lentes esféricas. Beleza, pessoal? Então bora para a aula. Bora, cara! Primeira coisa que eu queria passar para vocês, galerinha, é a introdução de lentes esféricas. Primeiro de tudo, o que são lentes esféricas, professor? As lentes esféricas, pessoal, nada mais são do que uma associação de duas superfícies homogêneas e transparentes. Como assim, professor? O que você está falando? Simples, pessoal. Dessa maneira aqui, as lentes esféricas, elas são o conjunto de duas superfícies que formam uma lente. Nesse primeiro caso aqui, por exemplo, vou explicar mais detalhado para vocês. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma superfície curva junto com outra superfície curva, as duas formando uma borda fina. Essa aqui é um tipo de lente. Outro tipo de lente, aqui a gente tem uma superfície plana, uma superfície curva, as duas formando uma borda fina. Esse é um outro tipo de lente. Um terceiro tipo de lente, a gente tem duas curvas, duas superfícies curvas para o mesmo lado, também formando uma borda fina. Esse é um terceiro tipo de lente. Conseguiram entender, pessoal? As lentes nada mais são do que duas superfícies, pode ser plana, curva, duas curvas iguais, desde que elas formem um interior. Beleza, pessoal? Coisa simples e básica. Só que cada uma desses tipos de lentes tem um nome, pessoal. E a gente precisa saber o nome dos 6 tipos de lentes que existem, que são esses aqui. O primeiro, galerinha, ali na esquerda. Essa lente ela é chamada de lente biconvexa, pessoal. Beleza? Porque são duas faces convexas que se juntam e formam uma borda fina. Beleza? Essa segunda aqui, pessoal, essa segunda nada mais é do que a lente plano-convexa. Beleza, pessoal? A terceira é a lente côncavo-convexa. A quarta, a lente bicôncava. Você consegue perceber, pessoal, que ela está formando duas faces côncavas, formando uma face borda grossa em cima? Então, essa nós temos a lente bicôncava. Não, cuidado para confundir, pessoal, a lente biconvexa com a lente bicôncava. Beleza, pessoal? Seguindo então a linha de raciocínio, a próxima é a lente plano-côncava, pessoal. E por último, mas não menos importante, a lente convexo-côncava. Beleza, pessoal? Bora dar continuidade então. As lentes esféricas. Nós temos, pessoal, dois tipos de lentes. Primeiro, pessoal, nós temos as lentes de bordas finas ou lentes convergentes. Já vou explicar porque são lentes convergentes. Vamos focar primeiro nas bordas finas. Essas lentes, pessoal, são as lentes que a ponta delas são mais finas. Obviamente, né, professor? Aqui a gente tem a lente biconvexa. Aqui a gente tem a lente plano-convexa. Convexa. Nossa. E aqui a gente tem a lente côncavo-convexa. Beleza, pessoal? Ah, professor, então por que lente convergente? Elas são chamadas de lentes convergentes, pessoal, porque quando raios de luz passam por elas, é isso aqui que acontece, pessoal. Os raios de luz vêm na tranquilidade, tá lá na suavidade, aí bate na lente e eles são direcionados para o foco da lente, galera. Eles convergem para um único ponto. Todos eles são direcionados para um único ponto, que é o foco da lente. É por isso que ela é chamada de lente convergente. Aqueles 3 tipos de lentes, a biconvexa, a plano-convexa e a côncavo-convexa, os 3 tipos geram esse mesmo resultado. Beleza, galera? A outra categoria de lentes, pessoal, nós vamos ter as lentes de borda grossa, pessoal, ou lentes divergentes. Lentes de borda grossa, obviamente, porque a junção das duas superfícies que formam a lente formam uma borda mais grossa. Fala, não me diga! Essa aqui é a lente bicôncava, a lente plano-côncava e a lente convexo-côncava. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí, só teoria. Beleza?
Dando continuidade então, por que elas são chamadas de lentes divergentes, professor? Porque quando os raios de luz passam por ela, é isso aqui que acontece, pessoal. O raio de luz, vamos focar nesse raio de luz de cima primeiro para vocês conseguirem entender. O raio de luz vem, e na hora que ele atravessa a lente, ele sofre um desvio, abrindo, digamos assim, o raio de luz. Eles divergem os raios de luz. Claro que de uma forma ou de outra, alinhados com o foco. Mas os raios de luz vêm na tranquilidade e aí eles divergem, saem para fora. Beleza, pessoal? Lentes delgadas. As lentes delgadas, pessoal, são lentes voltadas para a melhor nitidez da imagem que ela vai formar. Lembra nos espelhos? Que os espelhos esféricos não formam imagens perfeitamente nítidas e por causa disso eles até recebiam um nome que era astigmáticos. Isso mesmo, pessoal, são os espelhos astigmáticos, beleza? Então, com as lentes esféricas é a mesma coisa, galera. Elas não produzem imagens perfeitamente nítidas e por causa disso a gente precisa dar uma adaptada nelas para elas conseguirem produzir essas imagens perfeitas. Então, o que são as lentes delgadas? As lentes delgadas são lentes de espessura desprezível em relação aos seus raios de curvatura. Como assim, professor? É o seguinte, galera, são lentes finas. São lentes muito finas que aí elas melhoram a condição de nitidez. E por causa disso, nas representações dos exercícios dos vestibulares, eles costumam simplificar a representação das lentes. Dessa maneira aqui, pessoal. As lentes de borda fina, em vez do vestibular desenhar qual tipo de lente que vai estar lá, eles vão simplesmente representar dessa forma aqui, galerinha. Uma seta, uma reta com uma seta para cima e uma reta para baixo. Isso é uma lente esférica de borda fina. Beleza, pessoal? Se vocês encontrarem uma representação dessa no vestibular, é uma lente esférica de borda fina. Beleza? Ou as lentes de borda grossa, que são as lentes divergentes. No vestibular, elas são representadas dessa forma. É uma reta com uma seta contrária e outra seta contrária. Beleza, pessoal? Só que essas representações só são válidas para lentes delgadas, porque elas são tão finas que, independentemente do desenho delas, elas vão produzir o mesmo resultado. Beleza, pessoal? Então, lentes delgadas podem ser representadas dessa forma. E por que as lentes delgadas existem? Para melhorar a condição de nitidez da imagem. Beleza, pessoal? Tranquilo. Lentes delgadas, então, qual a vantagem? Como eu falei para você, elas possuem melhor nitidez. Condições de nitidez, galera. Lembra lá dos espelhos esféricos que a gente tinha as condições de nitidez para os espelhos esféricos? A gente também tem as condições de nitidez para as lentes esféricas. Nos espelhos esféricos, vamos ver se vocês lembram. Ele precisava ter um raio de curvatura muito grande e o ângulo de incidência tinha que ser menor que 10 graus. Para as lentes esféricas, galerinha, é quase a mesma coisa. A primeira condição, como vocês já devem imaginar, a primeira condição é que a lente tem que ser delgada, ou seja, a lente precisa ser fina. Tranquilo? Segunda condição, pessoal, os raios incidentes precisam ser paraxiais. O que você está falando, professor? Pelo amor de Deus. Calma, galera, relaxa. Raios paraxiais, na verdade, são raios com ângulo de incidência pequeno. Só coloquei o nome aqui para vocês já irem se acostumando. Mas raios paraxiais são raios com ângulo de incidência pequeno. Pequeno quanto, professor? Igual aos espelhos esféricos, menor que 10 graus. Dessa maneira aqui, pessoal. Olha só, a gente tem um ângulo de incidência, não sei se vocês conseguem enxergar aí perfeitamente. A gente tem um ângulo de incidência, onde esse ângulo é pequeno. Pequeno quanto? De preferência menor que 10 graus. Beleza, galerinha? Elementos das lentes esféricas. A gente tinha os elementos dos espelhos esféricos e agora a gente vai ter os elementos das lentes esféricas. Nos espelhos esféricos, vamos ver se vocês lembram. A gente tinha o centro de curvatura, a gente tinha o foco e a gente tinha o vértice, além do ângulo de incidência. Aqui, galera, vai ser quase a mesma coisa, só vai dar alguma mudadinha, beleza? Bora lá. Para as lentes esféricas, a gente vai ter o eixo principal, igualzinho nos espelhos esféricos. Primeiro ponto, o foco.
Só que agora, galerinha, como são duas superfícies, a gente tem dois focos, beleza? Vamos ficar esperto com isso. A gente tem um foco antes do espelho e um foco depois do espelho. Quer dizer, um foco antes da lente e um foco depois da lente. O foco antes da lente ele é chamado de foco do objeto, é onde o objeto vai estar localizado. E o foco depois da lente é chamado de foco da imagem. Por isso que aqui a gente tem um FO, que é o foco do objeto, e um FI, que é o foco da imagem. Eles podem também estar invertidos, galera. Fiquem espertos. Se estiverem invertidos, o objeto vai na direita e a imagem vai na esquerda. Beleza? Agora, galerinha, prestem atenção. É a mesma coisa que o centro de curvatura, só que recebe outro nome. Ele é chamado de ponto antiprincipal. Esse ponto antiprincipal nada mais é do que o dobro da distância do foco. Calma, vamos com calma. É igualzinho o centro de curvatura. Lembra comigo que a distância do espelho até o centro de curvatura, a metade dessa distância era onde o foco estava. Com o ponto antiprincipal é a mesma coisa. A distância da lente até o ponto antiprincipal, metade dessa distância é onde o foco fica. Beleza? Só que em vez agora de receber o nome de centro de curvatura, ele recebe o nome de ponto antiprincipal. Beleza, pessoal? E o último ponto é o vértice, só que agora ele não é chamado mais de vértice, agora ele recebe o nome de centro óptico, galera. Beleza? Vamos ver, vamos lembrar então. Aqui a gente tem um foco do objeto, aqui a gente tem o foco da imagem. Aqui a gente tem o ponto antiprincipal do objeto, aqui a gente tem o ponto antiprincipal da imagem. E aqui a gente tem o centro óptico. Tranquilo, pessoal. Beleza? Vai anotando aí. Então, quais são os elementos das lentes convergentes? Foco do objeto, foco da imagem, ponto antiprincipal do objeto, ponto antiprincipal da imagem e centro óptico. Eu não coloquei, galera, mas também existe, que é o ângulo de incidência do raio de luz. Mas não coloquei aqui, mas existe, beleza? As lentes divergentes, pessoal, é a mesma coisa, não muda. Diferente dos espelhos esféricos, onde a gente tinha o côncavo tinha os elementos de um lado e o convexo tinha os elementos do outro, aqui não. As lentes convergentes e as lentes divergentes têm os mesmos elementos, beleza? Quais são então? Elementos das lentes divergentes. Aqui está errado, pessoal. Aqui é divergentes. Elementos das lentes divergentes. Quais são? Foco do objeto, foco da imagem, ponto antiprincipal do objeto, ponto antiprincipal da imagem e centro óptico. Beleza, pessoal? Tranquilo. Eu acredito que esteja tranquilo até aí. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, se eu estiver correndo demais, ou se eu estiver indo muito lento, se a didática estiver ruim, por favor, pessoal, entre em contato comigo, joga um comentário aí, ou manda mensagem lá no WhatsApp, que aí a gente bate um papo e a gente vai tentando melhorar. Beleza, galerinha? Continuando então, pessoal. Imagens formadas por lentes esféricas. Aqui vocês já estão prós. Eu tenho certeza que qualquer um consegue fazer isso aqui tranquilinho com aquele macetinho. Bora lá, pessoal? As lentes convergentes. Vou pegar minha cenourinha, vou colocar ali na frente da lente e bora lá. Primeiro caso, objeto antes do ponto antiprincipal. É o mesmo primeiro caso lá dos espelhos esféricos, onde a gente tinha o objeto antes do centro de curvatura. Só que aqui em lentes esféricas, a gente vai ter o objeto antes do ponto antiprincipal. Beleza, galera? Então, eu peguei minha cenourinha, coloquei ela antes do ponto antiprincipal, daquele mesmo jeitinho que vocês já manjam, galera. Ó, paralelo, foco, foco, paralelo. Calma, vamos de novo. Mesma coisa da aula passada, galera, para os espelhos. Na lentes é a mesma coisa.
paralelo, foco, foco, paralelo. Não vão esquecer, galera, que a gente está nas lentes convergentes, beleza? Paralelo, foco, foco, paralelo. Tranquilo? Na junção dos dois raios de luz é onde tem a formação da imagem. Igualzinho nos espelhos, só que agora nas lentes. O que vai mudar também, galera, é um ponto extremamente importante agora na imagem. Quer ver? Quais são as características dessa imagem? Ela é menor, tranquilo. Ela é invertida, tranquilo, tá de ponta cabeça. Agora vem a dúvida, pessoal. Ela é real. Calma, galera. Pensa comigo. Quando eu tenho um espelho, vamos supor que a palma da minha mão é um espelho. E aqui eu tenho um objeto. O objeto está no mundo real. Ele é real. A imagem que vai ser formada pelo objeto vai estar dentro do espelho. E dentro do espelho é um mundo virtual. Beleza, pessoal? Agora a lente. Vamos supor que a minha mão aqui é uma lente. Eu tenho o meu objeto aqui e o meu objeto é um objeto real. A imagem formada pela lente não vai estar aqui dentro da lente, vai estar aqui atrás dela. E atrás da lente é o mundo real. Conseguiram entender? Então, a imagem formada pela lente, ela é real e não virtual. É o contrário do espelho. Então, fiquem espertos com isso, galera. Então, aqui, ó, é uma imagem menor, invertida e real. Lembra da aula passada? As imagens reais, elas podem ser projetadas. E é exatamente isso que acontece. Aqui a gente tem, essa é uma foto que eu tirei do livro que eu uso como base. Aqui a gente tem uma vela como objeto. O raio de luz da vela bate na lente convergente. A lente da lupa é uma lente convergente. Você pode ver que os raios convergem para o mesmo ponto. E na formação da imagem, essa imagem a gente só vai conseguir enxergar ela se ela estiver sendo projetada em alguma parede, em alguma tela, alguma coisa assim. Qualquer dúvida, mandem nos comentários, mandem no WhatsApp, que eu explico isso melhor. Isso é complicado de entender, mas guardem. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Beleza. Mas guardem isso. Nos espelhos, a imagem formada está no mundo virtual, se estiver dentro do espelho. Nas lentes esféricas, a imagem formada é real, se estiver atrás da lente. Beleza, galera? Então, bora dar continuidade. Segundo caso, galerinha. No nosso segundo caso, a gente vai ter o objeto no ponto antiprincipal. Opa! Olha o bife lá, ó, fritando. O objeto vai estar no ponto antiprincipal, galerinha. Ou seja, a cenourinha vai estar aqui, ó, bem em cima do nosso ponto antiprincipal. Vamos ver o que vai acontecer, galera? Aquele mesmo jeitinho básico. Ó, paralelo, foco, foco, paralelo. Tranquilo, galera? No encontro dos dois raios de luz, a gente vai ter a formação da imagem. Desse jeito aqui. Nesse caso, a nossa imagem ela é simétrica. Que é simétrica, pessoal? Ela possui o mesmo tamanho do objeto, ou seja, a cenourinha imagem possui o mesmo tamanho que a cenourinha objeto. Ela é simétrica, ela é invertida, tá de ponta cabeça, e ela é real, galera. Fiquem espertos para isso. Ela é real porque está atrás da lente. Beleza, pessoal? Nosso terceiro caso, pessoal. No nosso terceiro caso, a gente vai ter o objeto entre o ponto antiprincipal e entre o foco. Desse jeito aqui, a nossa cenourinha ela tá entre o ponto antiprincipal e entre o foco. Mesmo jeitinho daquele jeito, paralelo, foco, foco, fiz direto. Foco paralelo, da junção dos dois raios de luz, formação da imagem. Nesse caso aqui, a imagem ela é maior, invertida, real. Beleza, galera?
Fiquem espertos, pessoal. Ah, professor, eu preciso decorar que para as lentes convergentes, quando o objeto está entre o pontuante principal, entre o foco, ele vai formar uma imagem maior, invertida e real? Não, galera. Decoreba não. Mas vocês precisam saber fazer. Porque se cair no vestibular em um dia, uma pergunta do estilo: ah, beleza, Java? Ah, em um objeto, se posicionarmos um objeto na frente de uma lente convergente e o objeto está entre o pontuante principal e o foco, o que vai acontecer? Quais serão as características da imagem? Vocês não precisam ter decorado, mas precisam pelo menos saber como funciona uma lente convergente e como funciona o comportamento dos raios de luz para você poder formar a imagem lá na hora e ver o que acontece. Beleza, pessoal? Só decorar o processo e não o resultado. Tranquilo? Quarto caso, pessoal. Nosso quarto caso, mesma coisa do espelho côncavo. O objeto em cima do foco. Quando o objeto está em cima do foco, vai fazer paralelo foco. O raio de luz não tem como ir para o foco, porque a cenoura está em cima dele. Então ele vai para o centro óptico. E aí os raios de luz são paralelos. E como eles são paralelos, nunca vai formar a imagem. E a imagem ela é imprópria, pessoal. Beleza? Pessoal, eu quero que vocês me digam uma aplicação da lente convergente quando o objeto está no foco. Tempo. 5 segundos. E aí? Nada? Uma aplicação, galera, são para aqueles holofotes. Sabe aqueles holofotes quando tem festa de rodeio, quando tem festa grande, coisas assim para chamar a atenção? É, coisa de trouxa. Quando tem esses holofotes, galera, ele nada mais é do que uma lâmpada potente, obviamente. Atrás dela, aqui embaixo, vai ter um espelho côncavo. E essa lâmpada vai estar no foco do espelho côncavo. Ou seja, os raios de luz da lâmpada vão bater no espelho e vão ir para o infinito. Infinito até onde a potência da lâmpada aguentar, porque no mundo real não vai para o infinito. Só que, além de ter esse espelho côncavo, aqui em cima também tem uma lente convergente. Porque alguns raios de luz que seriam perdidos aqui, essa lente convergente pega e também joga para o infinito. Beleza, pessoal? Esse é um exemplo de aplicação de um conjunto de espelho e lente. Os holofotes de festa. Beleza? Quinto caso, pessoal. Nosso quinto caso, a gente tem o objeto entre o foco e o centro óptico. Dessa maneira, com a cenourinha quase grudada ali na lente. E esse é a aplicação comum que a gente vê de uma lente convergente. Nesse caso aqui, galera, vai fazer paralelo foco. O raio de luz não tem como ir para o centro óptico, então ele vai, o raio de luz não tem como ir para o foco, então ele vai para o centro óptico. Ah, professor, não se juntaram. É a mesma coisa do espelho côncavo, galera. Como eles não se juntaram aqui embaixo, a gente faz o prolongamento dos raios de luz. E do prolongamento dos raios de luz, a gente tem a formação da imagem. Nesse caso aqui, galera, prestem atenção. A imagem é maior, beleza? Direita, tranquilo. E ela é virtual. Ela é virtual, galera. Então, espelho. Espelho, quando a imagem está dentro do espelho, é virtual. Quando a imagem está fora do espelho, é real. Lentes, quando a imagem está atrás da lente, ela é real. Quando a imagem está na frente da lente, ela é virtual. Beleza, pessoal? Um é o inverso do outro. Não confundam isso. Então, nesse caso aqui, o nosso objeto ele é maior, é direita e é virtual. E esse é o que acontece, pessoal, quando a gente pega uma lupa e coloca muito perto de um objeto. Isso é o que acontece. Por quê? Ó, você, observador, está aqui atrás da lupa e está olhando para a lupa. A lupa, aqui é onde a gente tem o objeto e aqui a gente tem a imagem muito maior. Da mesma forma que está aqui na cenourinha, pessoal. É como se o observador estivesse aqui, nessa região. Aqui é como se fosse a régua menor aqui.
e aqui é a imagem da régua maior formada. Esse é o padrão da lupa. Ou seja, é por isso que você não consegue enxergar um objeto com a lupa se você estiver longe. Porque você só vai conseguir enxergar o objeto maior quando o objeto estiver entre o foco e o centro óptico da lupa. Conseguiram entender, galera? Tá vendo como tudo faz sentido nessa vida? Então a lupa, tô olhando de longe aqui. Tô olhando de longe, não consigo enxergar o objeto. Mas isso quer dizer que não está formando imagem? Está formando imagem. Só que a imagem está formando em você aqui, ó. Porque ela está sendo projetada. Vou aproximando, passei pelo ponto principal, passei pelo foco, estou entre o foco e o centro óptico. Aqui eu passo a enxergar o objeto maior. Conseguiram entender, pessoal? É isso, lentes convergentes. Ah, professor, e as lentes divergentes, as lentes de borda grossa? Nas lentes divergentes, pessoal, o que acontece é dessa maneira aqui. Vou colocar uma cenourinha antes do foco antiprincipal. Paralelo, foco, calma. É invertido, galera. Ela diverge agora. Aquela lá convergia para o foco. Essa diverge. Ou seja, o que acontece é isso aqui, pessoal. Ela vem paralelo. Quando bate na lente, ela faz um raio voltado para o foco. Só que o raio parte para outra direção, entendeu? É alinhado com o foco, só que ele parte para cima. Beleza? Então, paralelo, foco. Galera, se eu jogar o raio agora, ó, fazer foco paralelo, não vai formar imagem nenhuma. Não tem o que formar do foco paralelo. Então eu vou jogar o outro raio de luz no centro óptico. Aí você joga outro raio de luz no centro óptico. E do encontro dos dois raios de luz... é onde a gente tem a formação da nossa imagem. Olha só, galera. Então a gente tem uma imagem menor, direita e virtual, galera. É isso mesmo, é uma imagem virtual. Então, vou mostrar para vocês uma coisa. Vou colocar a cenoura mais perto do espelho. Colocando a cenoura mais perto do espelho, vou fazer a mesma coisa. Paralelo, foco, centro óptico. Da junção dos dois raios de luz é onde tem a formação da imagem. Tá vendo, galera? Nas lentes divergentes, a gente sempre vai ter a formação de uma imagem menor, direita e virtual. Mesma coisa dos espelhos esféricos. Espelho côncavo, 5 casos. Espelho convexo, só 1 caso. Lentes convergentes, 5 casos. Lentes divergentes, só 1 caso. Beleza, pessoal? Então fiquem espertos. O processo é sempre o mesmo: paralelo, foco, foco, paralelo. Isso aí é tranquilo. As equações, pessoal, a aula que vem eu vou falar um pouco das equações, das posições dos espelhos, do tamanho do objeto e da imagem. Tudo isso tem como calcular, pessoal. E essas fórmulas vou deixar para a aula que vem. Como eu estou deixando isso para a aula que vem, eu também vou deixar para vocês a lista de exercícios para a aula que vem. Beleza? Também estou com preguiça de fazer a lista de exercícios só disso. Uma última coisinha antes da gente encerrar a aula, pessoal. Pensa comigo. Aqui a gente tem uma cenoura, objeto. Independentemente da distância que essa cenoura tiver da lente, a lente sempre vai formar uma imagem menor e mais próxima da lente. Então, se essa cenoura estiver lá atrás, essa lente vai formar uma imagem menor e aqui perto da lente. Ou seja, pessoal, para quem tem dificuldade de enxergar objetos de longe, a lente divergente é a lente usada para trazer os objetos mais para perto. Ou seja, ela é uma lente usada para miopia. Isso é bom vocês terem na cabeça, porque eu já vi pergunta de vestibular perguntando qual a lente usada para quem é míope. E aí você precisava saber que era uma lente divergente. Beleza, pessoal? Então a lente divergente é usada para miopia. Por quê? Porque ela pega objetos que estão longe e trazem aqui para perto da lente. As lentes convergentes, a utilização dela é para câmeras fotográficas e os nossos olhos, eles são lentes convergentes. Eles pegam imagens e convergem para um único ponto aqui dentro dele. Só que isso vai ficar para uma próxima aula. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, alguma coisa, volto a ressaltar para vocês. Podem me procurar. Eu sou o professor Cenourinha.
Beijo no coração de vocês, galerinha. Tchau, tchau.